Olá, bom dia Amazônia para você que está em casa acompanhando a programação do Amazonsat. Está começando o seu estilo de vida, para levar para você que está em casa melhor qualidade de vida e estilo de vida, bem-estar, dicas de alimentação, dicas de nutrição também, de atividades físicas e muito mais. E que tal você aproveitar esse clima ameno aqui na capital amazonense, hoje segunda-feira, começando a nossa semana para fazer aquela corrida, aquela caminhada, um alongamento, como nós enfatizamos no programa de sexta-feira, é sempre muito importante de fazermos esse alongamento, esse aquecimento antes de qualquer atividade física, é muito importante, viu? Para o seu corpo e também para a sua mente. Lembrando que funciona aí como aquecimento do seu corpo para você praticar uma caminhada, uma corrida, musculação, uma ginástica, uma dança, seja para qualquer atividade. E que tal você que está em casa aproveitar que algumas crianças ainda estão em casa, só estudam na parte da tarde e reunir toda a família para interagir com a nossa produção. Lembrando que é muito fácil, você pode ir lá no nosso Facebook, facebook.com/estilovida. Lá você deixa as suas dicas, sugestões de matérias, entrevistas, comentários e muito mais. Lembrando que você que está em casa faz o nosso programa Estilo de Vida de segunda a sexta ao vivo, interagindo com a nossa produção, mandando os assuntos que você gostaria que fossem abordados aqui no seu programa de Geração Saúde. Então você de casa não pode ficar fora dessa. Se você tem alguma dúvida, Nádia, tenho dúvida em relação à alimentação saudável, como eu posso estar inserindo vários alimentos, como fibras, carnes brancas na minha alimentação se eu não gosto? Então você pode mandar as suas perguntinhas, as suas dicas, lembrando também que a nossa equipe está disponibilizando também, além do Facebook, uma outra rede social, o Instagram. Você pode tirar qualquer foto pra gente se está passeando aí na capital amazonense, em outros estados que abrangem, que integram a Amazônia Legal, como Amapá, Acre, Rondônia, Roraima. Você pode mandar pra gente a sua foto, sua sugestão de matéria, de perguntas e com certeza a gente vai atendê-las com muito carinho através do nosso Instagram, @estiloamazonsat. Lembrando também que a nossa produção tem um outro canal de comunicação com você que está em casa, aqui da cidade de Manaus ou dos outros estados, até do Brasil e do mundo, através do nosso telefone da produção, 092, código de Manaus, 8111-4512. E o programa de hoje vai falar de um assunto muito importante, uma doença, um assunto que está em evidência aqui na capital amazonense, principalmente no Amazonas como um todo, a pedofilia, onde o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, é acusado de ser o mandante de uma rede de pedofilia de crianças e adolescentes. Vamos falar o que é pedofilia, como a família pode ajudar a criança, o adolescente a enfrentar todos os traumas. E para debatermos no programa de hoje especial sobre pedofilia, vamos conversar agora com a psicóloga Marli Paixão. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. E é um prazer estar aqui. Doutora, então a gente pode começar falando o que é a pedofilia. A pedofilia é considerada uma desordem mental e de personalidade do adulto. O que significa esse termo? A pedofilia ela é um transtorno sexual, conhecido como parafilia, né? A parafilia é uma forma do adulto sentir prazer de formas ilegais, de formas, geralmente, uma maneira fora da norma, fora das regras, a tudo que foge às regras. Uma coisa muito importante de ficarmos aí por dentro é que a pedofilia não é um conceito de origem jurídica, mas é realmente um transtorno, quando a pessoa adulta sente prazer por uma criança ou até mesmo por um adolescente, né, doutora? Geralmente, a faixa etária das vítimas é até 13 anos, né? A fase da pré-puberdade, onde os adultos, eles geralmente, tem uma pesquisa que diz que a maioria das vítimas são meninos, né? E quando meninas, geralmente são pessoas crianças que são ameaçadas. E por isso, geralmente elas não dizem, não contam. E aí vem a dificuldade de detectar, né, que está havendo o abuso.
Agora, o que que leva uma criança ou um adolescente não contar isso para o pai, por exemplo, para os seus pais, para a sua mãe? É o medo de ser rejeitado de repente? Tem aquele sentimento de culpa? É isso mesmo que leva uma criança a não contar para os pais? Existem vários fatores, né? Primeiro vem o medo, porque a criança geralmente ela é ameaçada, né? E tem outro fator muito interessante que às vezes não é levado em consideração: a criança não sabe que está sendo abusada. Dependendo da idade, para ela é uma brincadeira, né? Uma brincadeira onde ela sente o prazer, que para a criança é visto como uma coceguinha, né? Algo prazeroso que ela ainda não sabe definir o que é. E, infelizmente, às vezes isso vem de crianças bem pequenas, né, de bebês, e que crescem nesse ambiente, e por isso a dificuldade de saber que aquilo é algo errado, de distinguir o certo do errado. E como é que os pais podem perceber, de repente, de alguma característica, de algum sintoma dessa criança que ela está sendo abusada sexualmente? Como os pais devem agir nesses casos? Existe alguma forma de descobrirmos isso, de tirarmos isso da criança sem colocar ela na parede? Porque pode assustar também, né? Os pais têm que ter muito cuidado em relação a isso. Como tirar esse conteúdo da criança, né? Quando a gente faz algum trabalho nas escolas, ou em alguma ONG, ou nos abrigos que a gente frequenta, geralmente a gente lida muito com lúdico, né, com brincadeiras, onde, mediante as brincadeiras, que já são pré-determinadas, nós detectamos as crianças que já foram abusadas, e aí nós chamamos os pais e direcionamos. Essa criança precisa de tratamento, toda a família precisa de tratamento, porque muitas vezes a família não sabe como conduzir, como lidar. Né? E muitos dos adultos acham que a criança foi culpada, né? Existem mães, nós já vimos casos de mães que expulsam as crianças de casa, né, o adolescente de casa, por achar que ele foi culpado, e continua com a vítima dentro de casa. Porque, infelizmente, a maioria das vítimas estão dentro da própria casa, são parentes, né, pessoas muito chegadas. Por isso a dificuldade de detectar que existe o abuso. Nós falamos aí de brincadeiras lúdicas, né? Doutora, que brincadeiras são essas que pela sua experiência em ONGs, em instituições, vocês conseguem tirar isso que está acontecendo da criança? Que brincadeiras são essas? Existem duas brincadeiras que geralmente a gente usa muito. A primeira é conhecida como a dinâmica da silhueta, onde a gente vai para a escola ou para o abrigo, colocamos um papel grande, geralmente um papel A4 no chão, uma criança deita e as outras vão fazendo contorno do corpo dessa criança, né? É feito todo o contorno. Depois essa criança levanta e todas as outras vão colocando todos os órgãos que faltam no corpo, né? E a gente vai brincando, o que está faltando? Aí o olho, vou desenhar o olhinho, a sobrancelha. Mas geralmente, quando chega na parte sexual, elas travam, né? Existem aqueles que travam, existem aqueles que já vão abusadamente usando termos bem pesados, né? Olha, falta e diz um nome, mas aí você já sabe que aquela criança tem que ser trabalhada. Mais impactante, né? Olha ali, falta isso, falta aquilo, eu vou desenhar e faz de uma forma bem escrachada mesmo. E existem aqueles que travam, né? Aqueles que não querem falar sobre isso, não posso, não quero, e se afastam e choram, né? E aí a gente acolhe, a gente conversa, e num desses casos nós descobrimos um tio que cuidava dessa criança. Por isso a dificuldade dos pais de detectar, porque geralmente eles estão fora. Geralmente eles trabalham, passam o dia fora. E deixam as crianças com alguém da família. Com alguém da família, também, ou com né? alguém que eles acham que é de extrema confiança, né? E às vezes não se sabe que essa pessoa tem um transtorno, que também deveria ser tratado. Porque não só, já entrando em um outro ponto, né? A gente às vezes olha muito para o lado da criança que foi abusada e esquece que esse abusador também, né, está adoecido. Precisa de tratamento.
Bom, doutora, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar dos traumas, do tratamento, tanto das crianças, da família como um todo, mas também do abusador. E você de casa pode participar da nossa entrevista, é muito fácil. Mande já o seu SMS ou o seu WhatsApp de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Converse com a nossa equipe, mande suas dúvidas. Talvez você de casa esteja passando por algum momento ou já tenha passado aí na sua adolescência, tá acontecendo isso com seu filho, com alguém da sua família, então a gente pode te ajudar sim. Você pode mandar as suas perguntas para o número 92, código de Manaus, 8111-4512. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!